Celebrando os novos dias de julho, eu te desejo nesse momento um mês inédito, cheio de alegrias, de encontros marcantes, relacionamentos profundos e contagiantes e também um excelente dia hoje. Prosseguimos com Paulo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala do seu padrão, do seu exemplo, e em 1 Coríntios 4,16 ele declara: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Também em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo muda para a exortação, encorajando os filipenses a ser, antes de tudo, imitadores dele mesmo. Ter a coragem de escrever tais palavras constitui um tributo à sua vida exemplar. Às vezes, de brincadeira, ouvimos alguém dizer: faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Não era assim com o apóstolo. Ele pôde apresentar sua vida como modelo de devoção total a Cristo e à sua causa. Aqui mesmo, em Filipenses capítulo 4, no versículo 9, ele vai dizer: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Perceba que nós temos aqui 4 verbos: aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Isso praticai. Paulo nos desafia a levarmos também uma vida tal qual ele levou, como discípulo abnegado, como apóstolo, como pastor, como plantador de igreja, evangelista. Esse homem é um discipulador, um líder com tantas habilidades, e ele nos convida a sermos imitadores dele, como ele se tornou imitador do Senhor Jesus. Eu, então, organizando essa reflexão, eu pensei em 3 momentos na vida de Paulo, já que ele nos convida a imitá-lo, a praticar o que ele praticava, como ele vivia a sua vida aos pés de Jesus como discípulo, como discipulador. É admirável. E eu pensei, então, em 3 momentos na vida de Paulo para nos inspirar nessa reflexão, e eu espero que também possa inspirar você que está ao alcance da minha voz nesse momento. Aqui em 2 Coríntios, o primeiro momento que eu quero falar da vida desse grande homem, o trabalho árduo, suas preocupações e o seu empenho com a obra do Evangelho e também com a preocupação com todas as igrejas. Ele vai dizer no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz no versículo 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo aqui nos desafia a fé e a nossa dedicação, hoje, 21 séculos depois desse relato, quando nós temos hoje uma fé tão cômoda, levamos uma vida tão confortável como evangélicos, um mundo gospel como nós temos construído, e olhando aqui para Paulo e também eu olhando para a minha própria vida de pastora, tantas vezes com preocupação, nunca nessa intensidade não, nunca passei nem fome, nem frio, e também nudez, e como ele diz aqui, ficou sem dormir algumas noites, alguns dias, e ele então declara isso, mas a pressão interior, a preocupação com a igreja, a dedicação dos dias
Isso eu sinto na pele e eu posso dizer que eu entendo o que Paulo está declarando. Então, esse primeiro momento na vida desse homem que nos desafia a imitá-lo e também nos tornarmos imitadores e também aprender com ele, receber dele, ouvir dele, e o que nós vimos nele nós vamos praticar, e o Deus da paz estará conosco, como ele diz, como eu já citei anteriormente. Esse primeiro momento na vida de Paulo me inspira a prosseguir, me dedicando cada vez mais à obra do Evangelho e amando a igreja do Senhor como ele amou e como ele levou Paulo a amar, e Paulo nos leva a amar também a igreja do Senhor, porque também somos imitadores de Paulo, como Paulo foi imitador do Senhor Jesus. O segundo momento que eu escolhi para falar de Paulo está em 2 Coríntios 12, quando ele vai dizer no versículo 8 em diante: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ele está falando aqui do espinho da sua carne, um incômodo, um problema, não sabemos bem, mas algo pelo qual Paulo orou 3 vezes. Mas ele me disse, Paulo dizendo aqui no versículo 9, mas Deus me disse, né? Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que testemunho extraordinário! Paulo aqui está se rendendo diante do poder de Deus, que é aperfeiçoado na nossa fraqueza, na fraqueza dele. Paulo parou de pedir que Deus o curasse ou Deus resolvesse aquela situação, já que Deus tinha escolhido aperfeiçoar o poder dele, o poder de Deus na fraqueza de Paulo. Paulo se rende e nos inspira, nos ensinando a nos render também, deixando Deus aperfeiçoar a sua boa vontade em nossas vidas. E o terceiro momento que eu escolhi foi quando Paulo, já preso, já próximo da sua morte, ele declara em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, foi um grande combate, acabei a corrida, foi uma grande corrida, e ele guardou a fé. E esse também é o desafio para nós hoje, nos tornando imitadores de Paulo, andando nos seus passos, olhando todo o seu escrito, a sua herança teológica, acadêmica, exemplar de uma vida dedicada à obra do Evangelho, mas também à expansão do reino. Nós temos um legado extraordinário da vida de Paulo, é o que inspira a vida da igreja hoje, além do sacrifício de Cristo, os escritos de Paulo, a sua forma carinhosa como ele nos alcança com afeto, com exortações muitas vezes duras, mas o seu testemunho chega adiante nos dizendo que ele conseguiu e nós vamos conseguir também. Essa é, pois, a reflexão de hoje, de que nós tenhamos a coragem de permanecer firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós acolhemos e imitamos a vida de Paulo, como também ele imitou a vida de Cristo. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, o nosso desafio hoje e sempre. Amém.